Em 17 de outubro de 2024, imagens de satélite do satélite Terra da NASA revelaram algo que não deveria existir. Trechos do rio Mississippi perto de Memphis, com profundidades inferiores a 3 pés. Níveis de água que não são registrados desde o início do monitoramento sistemático em 1872. O que deveria levar séculos de declínio gradual aconteceu em 18 meses. Barças que transportavam 60% das exportações de grãos dos Estados Unidos ficaram encalhadas em bancos de areia expostos. O rio, que movimenta 700 bilhões de dólares americanos em mercadorias anualmente, havia se transformado em um riacho. Mas esta não é uma história sobre seca. A precipitação na bacia superior do rio Mississippi em 2023 foi de 34,2 polegadas, exatamente a média dos últimos 50 anos. A questão não é se o Mississippi está secando. A questão é por que a chuva não impediu isso. Os engenheiros da divisão do Baixo Rio Mississippi do Corpo de Engenheiros do Exército registraram em seus relatórios diários de estação algo que contradizia todos os modelos hidrológicos que possuíam. A água que entrava no sistema em Cairo, Illinois, não chegava a Baton Rouge, Louisiana. Não era atrasada, nem tinha sua velocidade reduzida. Simplesmente desaparecia. Entre o marco quilométrico 953 e o marco quilométrico 233, desapareciam 200 bilhões de galões por dia. Essa quantidade de água é suficiente para encher o Lago Tahoe a cada 11 dias. Para um ecologista fluvial, isto não é apenas inédito. De acordo com as leis da conservação da massa, isso é impossível. Isso é evidência de uma falha catastrófica na infraestrutura? Prova de que um século de engenharia tenha fundamentalmente destruído a América do Norte como a maior bacia hidrográfica do mundo? Ou será que algo está acontecendo debaixo do leito do rio e a ciência moderna não tem como explicar? Para entender por que isso é importante, você precisa entender o que é, de fato, o rio Mississippi. O sistema fluvial dos rios Mississippi e Missouri drena 1,2 milhão de milhas quadradas, o que corresponde a 41% do território continental dos Estados Unidos. De Montana a Pensilvânia, de Alberta ao Golfo do México, cada gota de chuva que cai nesta enorme bacia segue a gravidade em direção a um único ponto, o canal do rio Mississippi. O Serviço Geológico dos Estados Unidos mantém 271 estações de monitoramento permanentes ao longo do curso principal, medindo a vazão, a carga de sedimentos, a composição química da água e a altura do nível da água a cada 15 minutos. Essa rede, criada em 1928, representa o rio mais abrangentemente monitorado do planeta. O ponto de partida é simples. A quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai, menos a evaporação e menos a quantidade retirada para consumo humano. A equação se manteve estável por quase um século. Em Tarbert Landing, Louisiana, o último ponto de medição importante antes do rio entrar em seu delta, o Serviço Geológico dos Estados Unidos espera registrar uma vazão de 400 mil a 600 mil pés cúbicos por segundo em condições normais de fluxo. Esse é o volume de uma piscina olímpica que passa a cada 3 segundos, dia após dia, ano após ano. O sistema é tão confiável que os mercados futuros de produtos agrícolas, tarifas de transporte fluvial e até mesmo títulos de água municipais em 10 estados dependem das previsões de vazão do rio Mississippi, publicadas com 6 meses de antecedência. A margem de erro para essas previsões não ultrapassou 12% desde 1995. O Corpo de Engenheiros gastou 15 bilhões de dólares desde 1927 na construção do sistema de controle de enchentes mais sofisticado já concebido. A antiga estrutura de controle do rio, um complexo de comportas, eclusas e canais perto da junção Mississippi-Atchafalaya, gerencia os fluxos com tanta precisão que os engenheiros conseguem prever os níveis de água rio abaixo a 800 quilômetros de distância, com uma precisão medida em centímetros. É assim que deve funcionar.
Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, modelaram todas as variáveis. Derretimento da neve acumulada nas montanhas rochosas, padrões de precipitação na primavera em toda a região produtora de milho, contribuição das águas subterrâneas do aquífero Ogallala, fluxos de retorno da irrigação agrícola. Os modelos correspondem à realidade observada com 94% de precisão, até que deixaram de fazê-lo. A doutora Amanda Winters, hidróloga do Centro de Ciências da Água do Serviço Geológico dos Estados Unidos em Baton Rouge, notou isso pela primeira vez em setembro de 2023. Sua equipe realiza medições mensais de vazão usando perfiladores acústicos de corrente Doppler, essencialmente um sonar subaquático que mapeia a velocidade da água em toda a seção transversal do rio. Os números não batiam. A vazão da água que entrava no Baixo Mississippi, em Memphis, era de 312 mil pés cúbicos por segundo. O protocolo padrão previa que a equipe observaria aproximadamente 340 mil pés cúbicos por segundo em Baton Rouge 7 dias depois, levando em consideração os fluxos dos afluentes e a perda evaporativa típica. Eles mediram 287 mil pés cúbicos por segundo. 53 mil pés cúbicos por segundo simplesmente desapareceram ao longo de 600 milhas do rio. Isso equivale a 34 milhões de galões por minuto, toda a vazão do rio Colorado. O Dr. Winters presumiu o erro do instrumento. Ela recalibrou os sensores, realizou medições duplicadas e enviou amostras para verificar as leituras de salinidade e temperatura. Todos os testes confirmaram a mesma realidade impossível. A água estava desaparecendo. Em dezembro de 2023, a taxa de perda havia aumentado para 89 mil pés cúbicos por segundo. Em março de 2024, atingiu 143 mil pés cúbicos por segundo. O rio Mississippi estava perdendo volume a uma taxa que se acelerava mensalmente, e nenhuma redução de afluentes, nenhum desvio a montante, nenhum aumento na extração agrícola conseguia explicar isso. O Corpo de Engenheiros convocou um conselho de revisão técnica de emergência em abril de 2024. 37 engenheiros hidráulicos, geólogos e climatologistas seniores analisaram 18 meses de dados de todas as estações de monitoramento entre St. Louis e Nova Orleans. O relatório preliminar, classificado como apenas para a revisão interna, continha uma única conclusão: as perdas observadas excedem toda a variabilidade natural documentada e as retiradas antropogênicas conhecidas em um fator de 6,7. Nenhum modelo hidrológico existente explica o déficit registrado. É necessária uma investigação completa e imediata. Tradução: não temos ideia do que está acontecendo. O relatório nunca foi divulgado publicamente. 3 semanas depois, o Corpo de Engenheiros do Exército anunciou protocolos de manutenção de rotina em 11 estações de monitoramento e suspendeu a publicação de dados de descarga em tempo real, algo que não ocorria desde que o sistema entrou em operação em 1928. Cientistas que dedicaram suas carreiras ao estudo do Mississippi começaram a se expressar em uma linguagem cautelosa, não as declarações categóricas da hidrologia estabelecida, mas as frases hesitantes de pesquisadores confrontados com dados que se recusam a fazer sentido. Se a instrumentação estiver correta, disse o Dr. Winters em um simpósio fechado na Universidade de Tulane, então estamos observando uma redistribuição da massa de água que contradiz nossa compreensão da estrutura do aquífero regional. Se esses números forem reais, todos os livros didáticos sobre hidrologia da América do Norte precisam ser revisados. As equipes se mobilizaram para encontrar explicações. A primeira teoria focava no aumento da extração agrícola. A bacia do rio Mississippi gera 60 bilhões de dólares em produção agrícola anual. A captação de água para irrigação, especialmente em plantações de arroz no Arkansas e em operações de cultivo de cana-de-açúcar na Louisiana, remove volumes significativos de água. Especialistas em aquíferos do Serviço Geológico dos Estados Unidos passaram 3 meses analisando registros de bombeamento de água subterrânea de 14 mil poços agrícolas registrados.
A retirada total documentada para 2023 foi de 8,2 bilhões de galões por dia. Isso é considerável. É também menos da metade da água que faltava. E, crucialmente, as taxas de extração agrícola para 2023 foram, na verdade, 7% menores do que os níveis de 2019 devido à redução da área cultivada com algodão. Os cálculos não bateram. A teoria 2 examinou a evapotranspiração, a perda de água por evaporação e a absorção pelas plantas. Cientistas climáticos do laboratório EarthScan da Universidade Estadual da Louisiana usaram imagens térmicas obtidas por satélite para medir as taxas de evaporação em todo o corredor inferior do rio Mississippi. A tecnologia chamada EcoStress mede as temperaturas da superfície com precisão suficiente para calcular o fluxo evaporativo com uma margem de erro de 5%. Os dados mostraram que as taxas de evapotranspiração de 2023 a 2024 foram 2,3% superiores à média dos últimos 30 anos. Mais alto, mas minimamente. Nem de perto o suficiente para explicar o déficit. Um aumento tão pequeno na evaporação deveria remover 4.000 pés cúbicos adicionais por segundo, e não 143.000 pés cúbicos por segundo. A terceira teoria investigou o subsolo. Geólogos da Universidade de Tulane e da Universidade de Memphis colaboraram em um levantamento sísmico da geologia do subsolo sob o Baixo Canal do Mississippi. Eles estavam buscando evidências de novas formações kársticas, vazios subterrâneos, por onde a água poderia estar drenando para sistemas aquíferos mais profundos. O rio Mississippi está situado sobre uma geologia complexa. Formações calcárias compõem a base de grande parte do vale. Formações kársticas, cavernas, dolinas e rios subterrâneos são comuns em todo o Tennessee e Arkansas. Será que novas fraturas estão canalizando água para aquíferos profundos anteriormente isolados? A equipe implantou uma rede de 127 sismógrafos em um padrão de grade que abrange ambos os lados do rio, de Memphis a Vicksburg. Eles geraram perfis acústicos do subsolo até 600 metros de profundidade, usando fontes de vibração controladas. Os resultados revelaram algo inesperado, mas não o que eles esperavam encontrar. Não há novas formações kársticas de grande escala. Não foram observadas zonas de fraturas significativas que penetrassem as camadas de argila confinantes que separam o aquífero aluvial de formações mais profundas. A geologia estava exatamente como nos levantamentos anteriores de 1997 e 2012, exceto por um detalhe. Os dados sísmicos mostraram um aumento da porosidade nos sedimentos aluviais diretamente abaixo do leito do rio, não na rocha matriz, mas nos depósitos de areia e cascalho não consolidados que formam o próprio leito do rio. A porosidade mede a quantidade de espaço vazio existente dentro do sedimento. Os depósitos aluviais típicos sob o rio Mississippi apresentam porosidade de 28 a 33%, o que significa que aproximadamente um terço do volume é espaço vazio que pode reter água. O levantamento de 2024 registrou valores de porosidade de 41 a 47% em zonas que se estendem de 60 a 120 pés abaixo do fundo do canal. Os sedimentos estavam adquirindo uma consistência esponjosa. O Dr. Michael Reeves, sedimentólogo da Universidade de Mississippi, Ole Miss, descreveu a descoberta. Ele disse que estão observando uma reorganização estrutural do material do leito. As partículas em si não mudaram, mas sua disposição se alterou, criando um aumento drástico no espaço vazio. É como se o rio estivesse se escavando por dentro. Mas a porosidade por si só não faz a água desaparecer. Uma maior porosidade significa que mais água pode ser armazenada. Mas a menos que haja para onde essa água ir, ela eventualmente atinge a saturação e o fluxo continua rio abaixo. A menos que algo esteja extraindo água do aquífero tão rápido quanto o rio consegue alimentá-lo.
A teoria 4 examinou exatamente essa possibilidade. O aquífero de areia de Memphis e o vale do rio Mississippi. Os aquíferos aluviais, em conjunto, fornecem água potável para 8 milhões de pessoas nos estados do Arkansas, Mississippi, Louisiana e Tennessee. Ambos os aquíferos têm sofrido com o rebaixamento do lençol freático desde a década de 1960, devido à extração de água para fins municipais e agrícolas. Os hidrólogos chamam isso de recarga induzida, quando o bombeamento de água subterrânea cria um gradiente hidráulico que puxa a água de um corpo de água superficial conectado para o aquífero. É um mecanismo conhecido. O que não se sabia era a escala. O escritório do USGS em Memphis analisou as elevações do lençol freático em 892 poços de monitoramento no aquífero aluvial. Os dados revelaram um declínio sistemático em todo o vale inferior do Mississippi. Em 2024, os níveis dos lençóis freáticos estavam, em média, 7 metros, 23 pés, abaixo dos níveis de 1990. Essa inclinação decrescente cria sucção. O rio, ao encontrar sedimentos com porosidade aumentada e um aquífero com pressão hidráulica reduzida, começa a recarregar o aquífero em taxas aceleradas. Os números finalmente se equilibraram. O aumento da extração de água subterrânea, somado ao aumento da porosidade do leito e a queda dos níveis do aquífero, resulta em recarga induzida a taxas catastróficas. O rio Mississippi não estava secando por falta de chuva. Estava a infiltrar-se no seu próprio aquífero. A cada camada de confirmação, o mistério só aumentava. Porque, se essa explicação estiver correta, significa que um século de projetos de engenharia, as barragens, os diques, a estabilização dos canais e o desenvolvimento agrícola, criou uma armadilha hidrológica. Todos os sistemas projetados para controlar o rio, todos os poços perfurados para abastecer a agricultura nas cidades, alteraram coletivamente a relação fundamental entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Não rompemos o rio com uma única decisão errada. Escrevemos sua hidrologia por meio de 10.000 pequenas variações. As consequências ecológicas chegaram primeiro. O baixo rio Mississippi abriga uma das pescarias mais produtivas do continente. O peixe espátula, o bagre, o robalo e outras 120 espécies dependem de regimes de fluxo específicos. Quando a vazão cai abaixo de 300.000 pés cúbicos por segundo por períodos prolongados, os níveis de oxigênio dissolvido despencam. Em junho de 2024, o Departamento de Vida Selvagem e Pesca da Louisiana documentou um declínio de 64% na captura comercial de bagre. Mortandade de peixes ocorreu em pântanos alagados desde Natchez até Reserve, na Louisiana. Gerações inteiras de larvas de peixe espátula não sobreviveram devido à velocidade insuficiente da correnteza nos afluentes onde desovavam. As florestas ripárias, as matas ciliares que margeiam o rio, começaram a mostrar sinais de estresse. Essas florestas necessitam de inundações sazonais para se regenerarem. Sem impulsos de inundação, as espécies invasoras avançam e o álamo, o salgueiro e o plátano nativos não conseguem se reproduzir. A perturbação econômica seguiu-se imediatamente. O transporte fluvial no rio Mississippi movimenta 500 milhões de toneladas de carga anualmente. Cada pé a menos na profundidade da água reduz a capacidade de carga. Uma barcaça padrão com capacidade para transportar 1.500 toneladas e calado de 11 pés só pode transportar 1.000 toneladas com calado de 9 pés. Em agosto de 2024, as empresas de transporte marítimo reduziram as cargas em uma média de 35%. Os custos de transporte de grãos de Iowa para terminais de exportação na Louisiana aumentaram 71%. Esses custos foram repassados aos agricultores na forma de redução dos preços das commodities e aos consumidores na forma de aumento dos preços dos alimentos. A Ingram Barge Company, uma das maiores operadoras, deixou 38% de sua frota inativa. 4 empresas menores declararam falência.
O Porto do Sul da Louisiana, o maior porto em tonelagem do hemisfério ocidental, registrou uma queda de 41% no volume de carga no terceiro trimestre de 2024. Cada milhão de toneladas de carga perdida representa 120 milhões de dólares em atividade econômica e 400 empregos. Os sistemas municipais de abastecimento de água enfrentaram uma crise. Memphis extrai 180 milhões de galões por dia do aquífero de areia de Memphis. Nova Orleans extrai 130 milhões de galões diariamente do aquífero aluvial. Comunidades menores em todo o delta do Mississippi dependem inteiramente de águas subterrâneas. Com a diminuição do nível do aquífero, os custos de bombeamento aumentaram. Algumas comunidades registraram aumentos de 40% nos custos de tratamento de água devido à necessidade de poços mais profundos e bombas mais potentes. 3 paróquias na Louisiana implementaram a conservação obrigatória de água em julho de 2024. Memphis pediu aos moradores que reduzissem a rega dos gramados. Vicksburg, no Mississippi, proibiu novos empreendimentos comerciais que pudessem aumentar a demanda por água. O custo humano foi imediato, mas difuso, não se tratando de uma única catástrofe. Em vez disso, observa-se um lento estrangulamento econômico de comunidades que dependem da hidrologia do rio Mississippi há 2 séculos. As companhias de seguros começaram a reavaliar os modelos de risco para cobertura agrícola e seguro contra inundações. As classificações de crédito das empresas de serviços públicos de água municipais no Baixo Vale do Mississippi foram rebaixadas. Os valores dos imóveis em comunidades ribeirinhas diminuíram à medida que os compradores questionaram a segurança hídrica a longo prazo. Uma espiral silenciosa tomou forma. O Corpo de Engenheiros do Exército anunciou a iniciativa de recuperação do rio Mississippi em setembro de 2024. O plano era abrangente. O objetivo era reduzir a extração de água subterrânea por meio da conservação obrigatória, restaurar áreas úmidas para capturar e reter água, modificar as operações das barragens para aumentar a vazão liberada e investir 2,3 bilhões de dólares americanos na modificação dos canais para reduzir a recarga induzida. A recuperação era o objetivo. Representantes do setor agrícola de 7 estados se reuniram em Memphis para discutir a implementação. A Associação Nacional de Produtores de Milho, a Associação Americana de Soja e a Federação Americana de Arroz prometeram cooperar. A redução da irrigação parecia possível com maior eficiência e seleção revisada de culturas. O Corpo de Engenheiros projetou que uma redução de 20% no uso de água subterrânea para a agricultura, combinada com o aumento da liberação de água dos reservatórios do rio Missouri a montante, poderia restaurar 40 mil pés cúbicos por segundo ao fluxo ajusante em 18 meses. Em teoria, tudo parecia perfeito. O prefeito de Memphis, Paul Young, anunciou um investimento de 75 milhões de dólares americanos em melhorias na infraestrutura hídrica, incluindo sistemas avançados de medição e detecção de vazamentos capazes de reduzir a demanda municipal em 15%. O governador da Louisiana, Jeff Landry, assinou uma ordem executiva criando a Força-Tarefa de Sustentabilidade do Rio Mississippi, com autoridade para implementar restrições emergenciais de água caso as condições piorem. O Congresso autorizou um financiamento de 800 milhões de dólares para o auxílio no combate à seca em comunidades agrícolas afetadas. Disseminação inicial de otimismo. Os cálculos de engenharia faziam sentido. A vontade política existia. Os fundos foram alocados. As mensagens públicas enfatizaram o controle e a recuperação. O Gabinete de Relações Públicas do Corpo de Engenheiros declarou que gerenciamos o Mississippi há um século e que possuímos as ferramentas e o conhecimento necessários para restaurar o equilíbrio. As comunidades começaram a fazer planos em torno da promessa de estabilização. As empresas de transporte fluvial adiaram as atualizações de equipamentos, partindo do pressuposto de que as operações normais seriam retomadas até 2026. Os agricultores plantaram 2025 safras com base nas cotas de irrigação previstas.
As empresas municipais de abastecimento de água desenvolveram planos de melhoria de capital de 20 anos, partindo do pressuposto da recuperação do aquífero. A crescente confiança pública no sistema refletia precedentes históricos. Os americanos já haviam desenvolvido soluções de engenharia para grandes desafios relacionados à água, como, por exemplo, o Pacto do Rio Colorado, o Projeto Estadual de Água da Califórnia e a Autoridade do Vale do Tennessee. A iniciativa de recuperação do rio Mississippi se encaixa nessa tradição. No entanto, as tradições são construídas sobre pressupostos, e os pressupostos sobre sistemas hidrológicos complexos têm um histórico de falhas inesperadas. As primeiras rachaduras apareceram em novembro de 2024. A redução da extração de água subterrânea para fins agrícolas fez com que os agricultores passassem a utilizar água superficial, captando-a diretamente do rio Mississippi e seus afluentes. O Corpo de Engenheiros havia previsto isso e levado em consideração em seus modelos. O que eles não previram foi o momento em que isso aconteceria. A maior demanda por irrigação ocorre de junho a agosto. Mas os agricultores, sabendo que as restrições estavam a caminho, aceleraram o desenvolvimento da infraestrutura. Até maio de 2024, 2.700 novas licenças para captação de água superficial haviam sido emitidas no Arkansas, Mississippi e Louisiana. Durante períodos de baixa vazão, as captações diretas na superfície retiravam a água antes que ela pudesse chegar aos usuários a jusante. O rio tornou-se um campo de batalha de soma zero entre a extração superficial e a recarga do aquífero. O nível do aquífero continuou baixando. A restauração de zonas úmidas gerou consequências inesperadas. Zonas úmidas restauradas capturam água. Essa é a função deles. Mas os pântanos no Baixo Vale do Mississippi estão situados sobre o mesmo sistema aquífero. Em vez de reter água para a liberação gradual no rio, os pântanos recarregam o aquífero esgotado. Cada galão armazenado em uma área úmida restaurada era um galão que escorria para o subsolo. O Dr. Winters identificou o problema em dezembro. Ela disse: "Estamos criando reservatórios hidrológicos. As zonas úmidas restauradas não estão amortecendo a variação do fluxo. Estão acelerando a recarga dos aquíferos. Nossa solução está alimentando o problema." O aumento da liberação de água das barragens a montante produziu melhorias temporárias nos níveis do rio, perto de Memphis. Mas a água não chegou a Nova Orleans. O aumento do fluxo simplesmente acelerou a recarga através dos sedimentos de alta porosidade do leito do rio. Era como um jogo de bater em toupeiras hidráulico. Cada intervenção criou novas vias de perda de água. Em fevereiro de 2025, a vazão em Tarbert Landing havia diminuído para 214 mil pés cúbicos por segundo, a menor medição desde o início dos registros. O Corpo de Engenheiros revisou discretamente a linguagem em relatórios técnicos. As referências ao cronograma de recuperação tornaram-se estratégias de gestão adaptativa. As discussões sobre restauração passaram a abordar cenários de redução sustentável. Em março de 2025, a rede de monitoramento do aquífero de areia de Memphis registrou taxas de declínio aceleradas. Poços que apresentavam uma queda de 6 polegadas por ano entre 2010 e 2020 passaram a apresentar uma queda de 14 polegadas por ano. O aquífero não estava respondendo à redução do bombeamento. O sistema havia entrado em um estado em que a recarga do rio excedia a capacidade do aquífero de redistribuir a água lateralmente. A água estava lá, presa em um espaço pobre em sedimentos sob o leito do rio, inacessível a poços projetados para bombear água de fluxos horizontais do aquífero. Os engenheiros chamam isso de impasse de armazenamento. A água existe no sistema, mas ocupa espaço onde não pode ser utilizada nem pela infraestrutura humana, nem pelos mecanismos naturais de descarga. Cada tentativa de controle gerava novas consequências. As comunidades costeiras da Louisiana enfrentaram uma crise adicional. A redução da vazão do rio Mississippi significou menos água doce exercendo pressão contra a intrusão de água salgada. O Golfo do México avançava para o interior através dos canais distributários do rio.
Em janeiro de 2025, as captações de água municipais de Belchas e Brithamite, na Louisiana, registraram contaminação por água salgada. Mais de 80 mil moradores ficaram sem acesso à água potável. Unidades de dessalinização de emergência foram enviadas dos estoques federais. Estamos resolvendo o problema ou apenas ganhando tempo? A questão começou a aparecer nas principais comunicações internas. O Dr. Reeves, o sedimentólogo, fez uma observação desconfortável. Estamos descobrindo que um rio é mais do que um canal que transporta água. Trata-se de uma interface dinâmica entre a hidrologia superficial, os sistemas de águas subterrâneas, o transporte de sedimentos e os ciclos biogeoquímicos. Ao projetar um componente, você altera relações que não compreende completamente. Os projetos não eram insanos quando foram concebidos. Eram respostas lógicas e necessárias a problemas individuais, incluindo controle de enchentes, navegação, abastecimento de água e produtividade agrícola. A verdadeira insanidade residia na suposição de que poderíamos modificar um único elemento sem desencadear uma reação em cascata em sistemas interconectados que operam em escalas de tempo maiores do que a memória institucional. Hoje, o rio Mississippi continua seu recuo silencioso. As estações de monitoramento acompanham o declínio com precisão, mas a precisão não produz soluções. O Corpo de Engenheiros mantém a iniciativa de recuperação porque abandoná-la significa reconhecer algo mais sombrio. Criamos um sistema complexo demais para ser gerenciado e essencial demais para ser abandonado. A questão já não é se o Mississippi irá recuperar os seus regimes de caudal históricos. A questão é qual equilíbrio será alcançado, quantas décadas esse processo exigirá e quem pagará o preço pelas decisões tomadas antes que alguém compreendesse as consequências. 10 milhões de pessoas dependem da água do rio Mississippi. 200 bilhões de dólares em atividade econômica anual dependem de profundidades navegáveis. 400 espécies requerem condições de fluxo específicas. Os sistemas que construímos para aproveitar o rio, desde os diques que previnem inundações até as barragens que armazenam água, os poços que abastecem as cidades e os canais que guiam as barcaças, reescreveram coletivamente a hidrologia fundamental da maior bacia hidrográfica do continente. Estamos aprendendo que os rios não respondem às intervenções de engenharia em escalas de tempo humanas. Elas respondem à geologia, à climatologia, ao peso acumulado de cada intervenção ao longo de décadas. Será que estamos realmente nos adaptando ou apenas escondendo nosso medo por trás de terminologia técnica e planos de 5 anos? Os dados de satélite continuam chegando. Os poços de monitoramento do aquífero continuam registrando medições de profundidade. Os medidores de descarga continuam transmitindo números que contrariam as previsões do modelo. E em algum lugar sob o leito do rio, nos poros escuros da areia depositada quando as geleiras recuaram pela última vez, 200 bilhões de galões de água por dia continuam sua descida silenciosa, desaparecendo em um aquífero que pode não liberá-los por séculos. O rio Mississippi não está secando porque não reconhecemos o perigo. Está secando porque conseguimos construir sistemas que tornaram o perigo inevitável. Quem pagará o preço pela ambição insana de acreditar que poderíamos controlar uma força que existia antes das cidades, antes da agricultura, antes da espécie que inventou a palavra controle? Essa pergunta não tem resposta. Apenas o som da água baixando e o silêncio crescente onde antes havia um rio.